Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre proteína na terceira idade, junto com a doutora Ana Marta Moreira. Ela é especialista em digestão e a gente vai analisar essas questões, né? Porque com o passar do tempo, a nossa digestão muda também. E a gente sabe que tem muitos idosos que têm uma dificuldade maior de digestão. E aí a gente tem que entender como conciliar essa questão do consumo de proteína com a nossa digestão, e não tem pessoa melhor para falar disso do que a doutora Ana Marta. Dela aqui, e a gente já vai começar o tema da live de hoje. Fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês aí, a gente vai tentar responder. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite, você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, eu só tô achando a minha câmera um pouco, assim, meio Embaçadinha? embaçadinha. Parece que ela tá com aquele blur assim. Pega um papel higiênico pra mamãe, por favor, um pedacinho. Tô com os meninos aqui no quarto. É bom que a gente tem criança, a gente manda eles fazerem Ah. assim. Mas ficou legal, o fundo ficou desfocado e seu rosto está aparecendo. Não sei se está com aquele filtro do Não, foco. eu acho que é a lente deve estar embaçada mesmo. Mas não tá ruim não. Tudo bem? Aqui, ó, tem que Bom, dar oi pro pessoal. tá chegando bastante gente também. Eu Sim. vou fechar os comentários aqui por hora, porque senão eles vão ficar na sua cara. Então, pessoal, eu vou fechar um pouquinho os comentários e depois a gente abre se der tempo, tá? Agora ficou melhor. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não tá aparecendo para tirar os comentários? Aqui, pronto. 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 Bom, eu converso sempre com a Ana Marta, né, por direct, a gente está sempre conversando. E um tema que acaba aparecendo para mim, acaba aparecendo para ela também, é a questão da proteína. Para mim aparece muito para a questão do emagrecimento, massa muscular, da importância da proteína. E para ela também, além dessas questões, a questão principal da digestão, né? E um público que é tanto meu quanto dela, né? São pessoas que já estão ali, passaram dos 50, 60. E esse público às vezes fica muito perdido em relação ao que fazer da vida, né? Porque tem gente que fala que não é bom comer muita proteína, que é uma digestão pesada. Às vezes a pessoa tem uma tendência natural a ir comendo cada vez menos proteína e, vou seguir meus instintos, vamos dizer assim. Enfim, mas a gente já sabe, né, e a gente vai falar bastante sobre isso nessa live, que comer proteína é muito importante com o passar da idade. Inclusive, é recomendado até que você aumente a quantidade de proteína que você come. Perfeito. E creio que em relação a isso não há discordância, né, entre nós e qualquer pessoa atualizada, vamos dizer assim. E, bom, mas primeiro se apresenta rapidinho para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou Ana Marta Moreira, né? Eu sou médica, trabalho no atendimento a essas condições digestivas, né? Então, um dos grandes desafios aí com relação ao envelhecimento é justamente também manter a nossa digestão saudável, né? Porque hoje a gente sabe que existe o conceito, né, do envelhecimento e da fragilidade, aonde nós seremos tão saudáveis quanto nós temos massa muscular e quanto nós temos uma microbiota intestinal adequada, né? Aí entra a minha área. Eu fico rindo, Felipe, que às vezes as pessoas falam assim, lá vem a louca dizer que até isso tem a ver com o intestino. Mas a manutenção da massa muscular e inflammaging, né, que é aquela noção da inflamação do envelhecimento, elas andam de mãos dadas com a condição intestinal. Em primeiríssima instância, assim, né, tipo assim, a grosso modo, por exemplo, o intestino é responsável pela absorção do que a gente come. Então, se a gente não está tendo uma digestão adequada, uma absorção adequada, e com o passar dos anos a gente tende a diminuir a qualidade digestiva,
Então, só isso daí a gente teria um impacto na nossa nutrição das nossas células por não absorver muito bem devido ao envelhecimento do nosso trato digestivo. Então, né, assim, a grosso modo, a gente já começa a conversar por aí, né, Felipe? Com certeza. E você comentou na ideia da gente manter a nossa saúde com a idade. Hoje em dia eu vejo até uma situação nova que muitas pessoas estão tendo talvez a melhor saúde da vida na terceira idade. Por Perfeito. quê? Porque nossos hábitos normais de hoje em dia são muito ruins. Então, para aquela pessoa que sempre teve sobrepeso, sempre se alimentou mal, sempre teve diversos problemas, sempre foi sedentária, se, sei lá, aos 53 anos ela resolve comer bem, se exercitar e tal, de repente aos 54, 55, 56, Ela ela tá. se sente melhor do que nunca. E eu vejo várias pessoas assim nas redes sociais, né? Porque a nossa ideia tradicional, eu acho que até na própria formação da medicina, da nutrição, é ir entendendo que não, com a idade vai tudo piorando. Mas a gente vê pessoas na nossa prática que não, estão melhorando com a idade. Então vai muito da pessoa, né? Da pessoa querer fazer essas mudanças. E eu creio que a questão do intestino é a mesma coisa, né? Não é assim, olha, depois dos 50 só dá para conter um pouco os danos, mas legal não vai ficar. Como você vê essa parte? A gente sabe que depois de uma certa idade, você tende a ter uma diminuição natural na sua capacidade de produção de síntese proteica. Então, a gente sabe disso. Então, assim, se não for um movimento intencional para manutenção da saúde, então, com o passar do tempo, melhor não vai ficar. Entendeu? Porque existe o Sim, processo de envelhecimento natural, uma diminuição na síntese das fibras musculares, um processo de sarcopenia, um processo de rigidez das articulações, perda de equilíbrio, fragilidade, aumento da inflamação, diminuição da mitocôndria, das mitocôndrias dentro das células, então diminuição do metabolismo como um todo. Então, assim, se não houver um movimento intencional para recuperação de saúde, para promoção e recuperação da saúde, espontaneamente, deixa a vida me levar, a tendência é realmente a gente declinar na nossa saúde. O sim, envelhecer é o natural, entendeu? A gente tem que. Agora, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um envelhecimento saudável. Porque, ao contrário dos nossos avós, nós levamos uma vida muito mais sedentária e nós levamos uma vida com qualidade alimentar muito inferior. Então, assim, sim, os avós, eles trabalharam até o último dia que não conseguiram mais trabalhar, né? A vida ativa, caminhava, pegava peso, subia escada. Hoje, como eu trabalho, por exemplo, de home office, eu passo o dia praticamente sentada, né? Então, não tem como comparar o meu envelhecimento com o envelhecimento de outras gerações. sim. Não, concordo, gostei que você falou que tem que ter um movimento intencional. Eu até fiz um post esses dias que mostrava assim, a tendência natural é você ir perdendo massa magra mesmo. Mas Sim, nesse caminho, se aqui você, vou aumentar a minha proteína, vou começar a fazer academia. Aí você muda essa tendência e se você é uma pessoa como a maioria que não treinava e comia pouca proteína, você de repente melhorou muito seus hábitos. E você consegue até dar uma subidinha do que estava sendo a sua tendência natural. Porque se você for deixar a vida levar, ainda mais se deixar essa nossa vida atual nos levar, aí vai levar para um lugar ruim, vai bem levar. ruim, né? Porque a tendência natural é muito ruim. Inclusive, eu sempre comento que, olha, se você comer igual todo mundo, você vai ter sobrepeso igual todo mundo, você vai ter esses problemas igual todo mundo, né? Como você falou dos nossos avós, acho que todo mundo aí talvez já tenha tido um avô ou uma avó que era ativo até o último dia da vida
E a gente vê que os idosos de agora, assim, são aqueles que já estão há 10 anos saindo e entrando no hospital. Hoje em dia você vai fazer um exame de sangue, tem um monte de idoso ali que você olha e pensa, nossa, não quero ficar assim, sabe? Porque a pessoa sofre para andar, para fazer tudo. E essa está sendo a nossa velhice de hoje em dia, né? Mas dá para evitar chegar nesse ponto, né? E aí que entra a questão da proteína, da parte da alimentação, né? Junto com outros hábitos. Por quê? Porque a gente tem mesmo essa tendência de perder músculo com o passar do tempo. Eu tô tentando achar E, um gráfico. Deixa pode ir procurando aí. eu tô ouvindo o que você tá falando. Achei. Tá, Deixa eu virar bem aqui minha câmera. tá. Aqui, ó, gente, esse gráfico aqui é muito interessante. E que em preto seria o movimento natural sem intenção, certo? A gente vê que a gente tem o pico de desenvolvimento na infância, na vida adulta, a gente tem a manutenção da nossa força, certo? Só que devido ao nosso estilo de vida, há um declínio muito grande entre a nossa massa muscular e a nossa força. Quando a gente faz o processo de dieta, exercício físico, a gente consegue minimizar a perda de massa. Não é que você não vai perder, mas você começa a minimizar comparado esse com esse. Então a questão não é assim que a gente vai virar Highlander, né, Felipe? Não, Inclusive, e você vê até nessa imagem que da linha saudável ali, com mais idade, a pessoa tem mais massa do que o adulto não saudável, bem mais jovem, né? perfeito, perfeito. Então, então assim, a gente pode ter uma vida boa até o final, vamos dizer assim, né? A gente não precisa chegar. Agora, ó, por exemplo, Aqui, pega ali no final da linha de cima, ele vai estar na frente de boa parte ali da meia-idade, né? perfeito, perfeito. Então, a gente pode fazer isso, né? E tem muita gente que começa todo esse movimento já na terceira idade, porque chegou todos os problemas. E algumas dessas intervenções de estilo de vida são tão poderosas que se a pessoa realmente transforma a vida, porque sabe que tem gente que compra a ideia, né? Assim, Sim, muda tudo. A pessoa tem uma transformação gigantesca. Eu digo isso porque tem muita gente que às vezes fica com aquela ideia de se eu tivesse começado antes, talvez desse, mas agora. Mas não, começa agora, não importa a sua idade, você vai melhorar. você conhece E então, justamente, da Training with Joan? Joan, Training with Joan. Acho que é assim que fala, que é uma senhora que começou a treinar aos 60 e sim, tantos anos e hoje ela tem tipo sim, é uma senhora super bombada, sarada. E ela era, aos 60 anos, sedentária, sobrepeso. Ela começou a fazer atividade física depois dos 60 anos. exatamente. Esse é o exemplo da pessoa que ela nunca foi tão forte assim na vida inteira. Sim, E hoje ela conseguiu, com essa mudança de vida, hoje ela faz tudo muito bem. E você acompanhando um pouco ela, você vê que é uma pessoa feliz, ativa. Ela certamente não tinha essa energia aí há uns 10 anos atrás. Porque, como você falou, a gente tem essa perda natural de músculo. E os nossos hábitos acompanham isso. Por quê? Porque a pessoa vai envelhecendo, todo mundo já olha e fala: não, não faça força, deixa que eu levo a sacola para você. Não suba essa escada, fica aí sentadinho. E ao mesmo tempo, a pessoa muitas vezes vai diminuindo o apetite. Era uma pessoa que já comia pouca proteína, come menos ainda, às vezes tem mais dificuldade de mastigar. Então, é a tendência natural fortalecida por hábitos de não se mexa e coma pouco, não coma nada de proteína. E a perfeito. gente pode mudar isso. E aí que entra muito o tema da nossa live de hoje, que muitas pessoas falam, tá bom, eu vou começar a tentar comer mais proteína. E algumas pessoas, nossa, mas eu tô tentando comer mais carne e tá pesando um pouco, não tô digerindo bem. Será que idoso pode realmente comer mais carne? Não é muito pesado? O que você tem a dizer sobre essa questão? Só é uma colocação muito pertinente que tem um impacto direto na vida desses idosos, né? Falei, minha avó ainda é viva, tá, gente? Eu falei, parece que ela morreu, mas ela não morreu, não. A minha avó,
teve uma queda, uma fratura do fêmur e desde então ela tá acamada. Mas minha avó tem 94 anos, né? Não é... É mais difícil de recuperar, né? Mas, por exemplo, a minha avó diminui a taxa metabólica basal, vai lá no pé, naturalmente não sente fome e não quer comer, tem preguiça, né? Não é preguiça, mas na verdade tem maior dificuldade do movimento né? Da articulação para mastigar, dos músculos mastigatórios. Você, quando envelhece, você perde músculo como um todo. Então, você perde força de músculo, você tem reabsorção óssea, você perde força de dente, você perde qualidade de dente. Então, aquela potência do seu molar para poder macerar, para poder rasgar a fibra, diminui. A deglutição, os movimentos de deglutição, eles também perdem essa qualidade. Então, qual é a tendência? É querer comer comidas mais moles, macarrão, batata, arroz empapadinho, feijão, que são coisas que não precisa nem mastigar. Vamos lá, você comeu uma batata, né? Tipo assim, ela você aperta com um garfo e põe na boca, né? Então é muito mais fácil. Pelo amido ele ter uma digestão que ele sai mais rápido do estômago, certo? O carboidrato ele sai rápido do estômago. Então tá lá o idoso, geralmente faz aquela comida zero óleo, né? Para ser saudável, não tem óleo nenhum. Um purê de batata, uma batatinha amassada, cenourinha amassada, arroz, macarrão. Então a pessoa não tem esforço para mastigar e por ser praticamente amido puro, ele esvazia rápido do estômago. Aí se você dá um pedaço de carne, nossa, a pessoa não quer, porque dói a boca para mastigar, sensação de peso no estômago. Então é muito mais complexo. Aí o que a pessoa pensa? Ai, eu tô passando mal ao comer carne. E aí a estratégia então retire então a carne do cardápio. E não oferece uma substituição proteica. Substitui a proteína por fonte de energia, que é o carboidrato. Exato. Sendo que nessa faixa etária, gente, para poder a gente ter a gente não vai ter mais hormônio, né? Nossos hormônios caiu tudo, certo? Então a nossa sinalização para músculo praticamente depende do exercício físico e da ingesta da leucina, que é um aminoácido. Então você acaba que acabou o exercício físico, acabou a ingesta proteica, você não tem mais nem sinalização para poder fazer massa muscular. E aí você começa a ter substituição daquele tecido de massa muscular por tecido fibroide. Então você pode ter até a estrutura do músculo, principalmente se for uma pessoa que era mais musculoso, mas não é fibra muscular propriamente dita aqui. Então, assim, isso gera inúmeras repercussões. Hoje, uma das principais causas de morbimortalidade no idoso é queda. E a queda, quanto menos músculo você tem, menor seu equilíbrio, maior sua chance de queda, menor a sua capacidade de recuperação no futuro, né? Caso caia. Caso tenha um câncer, precisa fazer um tratamento. Então, se você tem um câncer, vai fazer o tratamento, quanto menos músculo você tem, menor é a sua capacidade de combater aquela condição. Você tem um AVC, né? Quanto menor a sua estrutura muscular, menor vai ser sua capacidade de reabilitação àquele evento. Então, hoje a gente observa que as maiores causas de mortalidade na terceira idade, na verdade, são relacionados a estilo de vida. E isso a gente planta hoje, né? Hoje, agora, a gente está plantando. O músculo é um seguro, né? Como você falou, porque qualquer coisa que você tenha, que você não possa sei lá, fui atropelado na rua, vou ter que ficar 3 meses de cama. O corpo vai consumir aquele músculo que você já tem. Só que se você já não tem músculo,
o que que vai sobrar ali, né? Então é sempre bom ter essa gordurinha de músculo, porque é o nosso seguro. Isso vale para todas as idades, mas para a terceira idade é ainda mais importante, né? Porque depois é mais difícil de preservar, depois é mais difícil de ganhar. Então é bom você trabalhar nesse seu seguro, mesmo Felipe, quem é jovem. deixa eu contar aqui uma coisa. Eu nunca fui muito atleta, né? Eu sempre vivi uma vida muito sedentária. Hoje, até hoje, eu luto muito. Eu vejo que você está lutando muito para poder pegar flexibilidade, né? Sim. Eu também flexibilidade zero. E eu tenho uma deficiência muito grande no glúteo médio. E o glúteo, gente, não é para bunda, não. Não é para ter a bunda da paniquete, não. Glúteo te dá estabilidade em marcha. Então a gente treina glúteo, não é para ficar bunduda, não é para ficar bumbum na nuca. Você treina glúteo para você ter estabilidade na marcha. E eu fazia já um trabalho, já estava 1 ano fazendo fisioterapia para fazer reabilitação de glúteo. Porque eu tenho um problema no meu tornozelo, de flexibilidade no tornozelo, é péssimo, e nos glúteos. E aí eu fui andar rápido, eu desequilibrei, caí no chão, quebrei o joelho. Fiquei 6 semanas de cama. E o resultado é que eu evolui com uma sarcopenia intensa. Que hoje, e eu não tenho 40 anos, tá? Não tenho 40 anos. Hoje, se eu quiser me levantar agora, eu preciso me apoiar, sabe, com as mãos na cadeira e me erguer. Porque eu não consigo usar a minha perna e a minha bunda para me levantar da cadeira. Então, gata, quando a gente fala, e gata, eu não sei, é mais homens, tem mais homens ou É mulheres? mulheres, mulheres, com certeza. Então, gata, quando a gente fala crie poupança muscular, é porque é uma merda sarcopenia. Desculpa a palavra. Mas sabe o que é você não conseguir, eu não tenho nem 40 anos, vai sair correndo atrás do seu filho? Às vezes eu preciso pegar a Joana que dormiu, eu não consigo andar com ela no colo, porque meu joelho falha. Eu tenho uma escada em casa, para subir escada. Eu não consigo subir na perna do joelho. Eu subo só com o meu lado direito, aí eu tô todo desequilibrado. Quando a gente fala aqui que a gente tem que ter músculo, não é porque a gente quer ficar paniquete, a gente quer virar bumbum na nuca, barriguinha trincada, né? Não é isso. É porque o músculo, ele vai te dar independência. O músculo, ele vai te dar longevidade. O músculo, ele vai te dar equilíbrio na vida. Entendeu? Se acontece uma catástrofe, você tem que sair correndo, pegar o seu filho, carregar no colo porque tá, sei lá, desmoronando um cano de gás no shopping, você tem que sair correndo para se salvar e salvar seu filho, você precisa ter músculo. Então é para isso que a gente tá falando isso, sabe? E na terceira idade, a tendência é a gente chegar na terceira idade e as famílias estão cada vez menores. Cada vez menores. Um filho. Então, quem que vai cuidar da gente na terceira idade? Se hoje você não for independente para limpar a sua bunda quando você tiver 80 anos, quem é que vai limpar a sua bunda? Só que, gato, para você sentar no vaso sanitário, para você levantar do vaso sanitário sozinho, para você sair para fazer suas compras, você precisa ter estrutura muscular. Essa é a importância disso que a gente está falando hoje. Acho que foi muito, muito bom esse adendo que você colocou, porque, assim, até por causa do próprio marketing das academias, da indústria fitness, virou uma coisa muito, mas músculo é coisa é fútil, é só para quem quer ficar bombado e tal. As pessoas têm até medo de fazer. Mas, gente, eu até falo assim, eu tô há anos e anos tentando ganhar músculo, olha como eu tô. Eu não virei nenhum monstro. Pelo contrário. Então, é difícil. É difícil você ficar bem musculoso do jeito que a pessoa acha que vai ficar.
A gente vai tentando, aos pouquinhos a gente vai ganhando. Daqui 10 anos eu vou ter mais músculo do que eu tenho agora, mas eu vou continuar fazendo. Então a gente vai sempre tentando que vai continuar melhorando, mas é uma coisa que a gente tem que começar e fazendo, e fazendo. Pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar muito musculoso, feio, assim, do jeito que as pessoas acham. Se for uma pessoa muito privilegiada geneticamente, dá graças a Deus, mas provavelmente não vai ser, porque é muito difícil, né? Principalmente para mulher, é muito difícil. E às vezes a gente até se frustra, por exemplo, pô, peraí, o Felipe tá quanto tempo fazendo academia É. e tá magro desse jeito ainda com essa massa muscular? Isso é mentira, não faz academia não. E as pessoas, elas projetam na cabeça dela que elas vão começar a fazer hoje, daqui a 6 meses elas vão estar Graciane Barbosa. É. E ó, não é assim. Não, pelo contrário. O que eu posso dizer, eu tenho mais músculo agora do que eu tinha anos atrás. Antes eu tinha menos ainda. Mas então a gente vai evoluindo sempre. Se você começar a fazer e comparar com fotos, ver o seu braço, você vai ver que você vai ganhar músculo sim, mas não vai ser essa coisa estrondosa, né? E, e a gente você comentou, né, que o idoso tem a dificuldade da mastigação, a carne pesa. E uma coisa que acho que tem que ficar clara é que realmente não é uma opção a pessoa, para mim a carne não cai bem, então não vou consumir nenhum tipo de proteína, porque é o que acontece na prática. Ou a pessoa vai consumir, sei lá, eu já como feijão, a pessoa come 100 gramas de feijão no dia, que tem, sei lá, 8 gramas de proteína, e a pessoa não consome nem 50 gramas de proteína no dia, né? E você falou dos alimentos que os idosos consomem muito, e o pão, claro, né? Assim, acho que é o alimento mais consumido pela terceira idade é o pão. É difícil encontrar um idoso que não coma pão em todas as refeições. E o pão é sempre, sei lá, pão com manteiga, pão com maionese, pão com queijo na melhor das hipóteses. E então a ideia é assim, por mais que mas é muito difícil minha digestão de carne. Ok, só que comer pouca proteína não é uma opção. Senão acontece tudo isso que a Ana estava comentando. A partir disso, a gente tem que entender, tá bom, não é uma opção comer pouca proteína. O que a gente pode fazer? Porque assim, eu vejo que tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro, tentar melhorar a digestão da carne ou encontrar maneiras mais fáceis de digerir a carne ou outros tipos de corte de frango, sei lá o quê. E, ao mesmo tempo, também consumir outros alimentos que sejam mais toleráveis para você que tenham proteína. Porque, então até resolver o problema eu vou ficar sem comer proteína. Não. Até lá você vai comer alguma outra coisa. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas opções. Como que você orientaria nesse sentido? Primeiro, eu quero falar uma coisa assim que eu acho que é muito importante, que o envelhecimento da digestão ela vai acontecer, tá? Ela vai acontecer. Da mesma forma que você perde o colágeno, aqui o rosto começa a derreter quando você tem 35, 30, seus 35 você já tá tendo que fazer, né, preencher. No estômago, esse processo ele também vai acontecer. Então, aos 35 anos, a gente começa a ter uma perda natural na nossa produção de ácido. E o ácido ele é o principal responsável pela digestão da proteína. Independente da fonte proteica, seja ela animal ou vegetal, eu preciso do ácido para desnaturar essa proteína. A proteína ela é um emaranhado, certo? Imagina assim, ó, a proteína é um rolo de papel higiênico assim. Aí o que acontece? O ácido ele vai esticar o rolinho que está todo enrolado, certo? Para que o ácido faz isso? Estiquei. Porque aí eu facilito a enzima vir e quebrar essa proteína em aminoácidos. Então, eu estou quebrando a fração proteica em aminoácido. E aí, o aminoácido é que consegue ser absorvido pelo nosso intestino. Uma fração proteica que não é quebrada de forma adequada e fica muito grande, ela não é absorvida pelo nosso trato digestivo, certo? Então, quem é que vai propiciar esse movimento? O estômago ácido.
envelhecimento e a gente perde esse ácido, diminui no início, a gente diminui. E essa diminuição tem sido cada vez mais cedo, por conta do estilo de vida atual, aonde eu tenho má qualidade de sono, aonde eu tenho um estresse muito alto, aonde eu não mastigo bem o alimento. Cada vez pessoas mais jovens estão sem mastigar. Eu fumo, eu bebo bebida alcoólica, né? Eu fumo, eu bebo, então tudo isso diminui essa produção natural desse ácido. Uso e abuso de medicamentos do tipo antiácido, deficiências nutricionais, que é muito comum mesmo em pessoas que têm uma dieta mais ou menos equilibrada. É comum a gente pegar pessoas com baixas vitaminas. Tudo isso vai gerando essa diminuição da produção ácida no estômago. Aí eu faço só uma e continuar. Tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal serão impactados pela diminuição do ácido. Não é só a carne. Porque a gente fala assim, carne faz mal, né? Sinto pesada. Por que a carne você sente pesada? Não é que ela é mais difícil de digerir no estômago. Ela é mais difícil de mastigar. Então você não mastiga, não começa a quebrar essas fibras na boca. Ela, geralmente, a carne é só proteína mesmo, né? E o peito de frango também. Porque diferente, por exemplo, macarrão. Do feijão? Pronto. Feijão tem um carboidrato, o carboidrato sai mais fácil do estômago, né? O amido sai fácil. Então você tem a sensação de que ele está saindo fácil. Quando a gente vai para a carne, a sensação é de que a carne não está saindo fácil, porque ela é muito mais gordura e proteína, que são macronutrientes que pesam no estômago, porque requer ácido. Então, assim, se você sente peso no estômago ao comer carne, é preciso atentar à quantidade de ácido que esse estômago produz. Nós não temos exame que mede isso. A função do estômago. A gente não tem. Vai pela história. Doutora, eu sinto dificuldade de comer carne, o meu estômago fica pesado. Tá, então a gente vai muito pela história. E aí o que acontece? Dependendo, a gente orienta o fracionamento da dieta, porque tirar a carne não vai ser opção. A gente vai fracionar essa dieta, favorecer isso, inclusive, por exemplo, para pessoas que tiveram bariátrica. Bariátrica tem muita dificuldade de comer proteína, por causa que o estômago foi amputado, não produz ácido, então é essa mesma estratégia. Pegar carnes que sejam de fácil mastigação. Peito de frango cozido, desfiado. Peito de frango é péssimo para mim, porque ele quase não tem gordura, assim. Não é a carne mais macia, porque a gente sempre associa peito de frango, né? Mas, por exemplo, a sobrecoxa, ela é muito mais macia para você desfiar, fazer cozido, comer aquele caldo. Aquele caldo vai ser rico em colágeno, vai ser rico, né? Ou você fazer, por exemplo, caldo de osso, uma coisa rica em colágeno. Fracionar lagarto desfiado, carne moída. Você vai dividir as porções. Não é uma estratégia inteligente, por exemplo, fazer jejuns muito prolongados e uma refeição ao dia com grande volume alimentar. Não é uma estratégia interessante. Dividir essas refeições em porções menores, comidas com muito mais caldo, carne de panela, carne moída mais molhada, a canja de galinha, fígado. E você comer em porções menores, comendo pelo menos 30 gramas de proteína por porção. E 30 gramas já. Sim.
Até o que você comentou de a carne pesa e o feijão não. Até porque a quantidade de proteína é muito menor. Às vezes na porção lá de feijão que você comeu, você ingeriu 8 gramas de proteína. E Uhum. quando você come um bife de carne, você ingeriu 30, 35, às vezes 40. É muito mais proteína, né? E até nessa linha que você falou de carnes mais molhadinhas, tem gente que usa alguns molhos também podem ajudar, né? Eu tive uma aluna bariátrica que um dia ela falou, nossa, hoje eu consegui comer cento e tantas gramas de proteína no dia, era uma quantidade bem alta. Ela falou, eu fiz um peito de frango desfiado com molho de tomate caseiro e fui comendo ao longo do dia. Quando eu fui ver, comi uma quantidade enorme. E uma coisa que eu percebo, tanto em bariátrica quanto em idoso também, é que às vezes a pessoa, assim, ela tem um hábito de, sei lá, 40 anos que ela sempre comeu pouca proteína. Assim, meu prato sempre foi muito arroz, feijão, farofa, salada e um pedacinho de frango. E aí, realmente a pessoa não tem esse hábito de comer muita carne ou comer uma quantidade maior. E como tudo na vida que a gente não tem hábito é difícil. Mas eu percebo que às vezes simplesmente passam uns meses a pessoa está adaptada a comer uma quantidade muito maior de proteína, tanto bariátrica quanto idoso. E eu queria entender, acontece isso mesmo? A pessoa se habitua a comer mais proteína? Como que acontece isso? Se habitua porque tem a questão da demanda, né? Que você começa a produzir mais enzimas. E tem a questão do próprio hábito. Porque se antes você tinha esforço mínimo comendo um prato de arroz, feijão e batata e macarrão, né? O esforço da digestão é mínimo. Você não precisa de estômago para digerir arroz, feijão, macarrão e batata, entendeu? Aí você começa a colocar carne, aí o esforço aumenta, aí o seu corpo reclama. É a mesma coisa de você estar pegando 5 quilos. Nossa, eu não consigo pegar 5 quilos, não consigo. Aí você vai, começa a comprar. Daqui a pouco você está pegando 5, daqui a pouco você está aumentando para 6 quilos, 7 quilos. A mesma coisa, você vai aumentando a tua capacidade de produção enzimática. Algumas vezes a gente pode fazer auxílio, por exemplo, dependendo do grau de acidez da digestão, a gente pode fazer auxílio de algumas suplementações ácidas, como por exemplo limão. Você pode usar o vinagre para poder temperar o frango para fazer o molho, porque o vinagre ele vai baixar a acidez, ele vai começar a quebrar a fibra, né? Pingar limão na comida, porque o limão também vai quebrar a fibra. Usar, por exemplo, abacaxi, né? Você vai fazer comida com muito, muito comum, né? Porco com abacaxi, até é um prato, né, famoso. Eu adoro comer comida com abacaxi. Porque o abacaxi, a bromelina, ela também começa a fazer uma pré-digestão dessa proteína. Então, você pode, o mamão, a papaina, também ajuda nessa questão da pré-digestão da proteína. E você também existe hoje em dia já suplementações de enzimas digestivas que pode ajudar na digestão da proteína. Com relação à suplementação de ácido, eu sempre peço para as pessoas terem muito cuidado, porque, é claro, a suplementação da enzima, se feita de forma inadequada, ela também pode levar a uma gastrite, né? Uma gastrite, uma duodenite, dependendo da forma que você faz. E a suplementação de ácido, se o seu, por exemplo, um bariátrico, ele não pode suplementar ácido, né? Por causa da cicatriz da cirurgia. Assim como, por exemplo, um idoso que tenha um estômago muito frágil, se suplementar ácido, pode vir a fazer erosões, ferimentos no estômago. Então, assim, quanto mais delicado estiver a sua digestão, mais cuidado você tem que ter na hora de suplementação de ácidos, né, de fontes ácidas. Tá. Então, isso é um cuidado que tem que se ter. Existe essa possibilidade terapêutica, né, em forma de pílula, né, de tratamento nos casos mais avançados. Então, existe essa possibilidade.
E uma outra que eu sempre comento também é a possibilidade de acrescentar algumas fontes de proteína já hidrolisada. Então, uma suplementação de proteína em pó, para esse caso, é excelente. Uma suplementação de creatina, uma suplementação de glutamina, uma suplementação de um colágeno hidrolisado, uma suplementação de uma proteína de carne, uma suplementação de uma proteína de whey, do whey, né, do leite. E aí, como o idoso normalmente é intolerante à lactose, porque a intolerância vai aumentando no decorrer da idade, um whey hidrolisado isolado, que sem lactose, digamos assim. Até proteína vegana, né? Até a proteína vegana, por exemplo, naqueles que são vegetarianos ou veganos, para mim, suplementação de proteína vegana em paciente vegano e vegetariano tem que ser mandatório, porque ele muito difícil ele conseguir bater meta de proteína. Então, assim, Eu. Não, eu ia falar que eu defendo muito a suplementação proteica, assim, por mais que, poxa, mas devia incentivar a comida de verdade, mas eu incentivo. A questão é que é muito melhor a pessoa suplementar a proteína do que comer pouca proteína. Quando a pessoa fica assim, ah, mas será que o whey é ruim? Ruim é comer pouca proteína. Agora, se a sua questão for, ah, é o bife ou o whey? Tá bom, come o bife. Mas geralmente, quando a pessoa está nessa dúvida, ela já não vai comer o bife. Ou ela come o bife, mas não a quantidade, sei lá, comia carne, mas cheguei a 70 gramas de proteína no dia. O bacana seria, sei lá, chegar a 100, 120. Aí é ótimo se você usar o whey, né? Então, nessas horas, vale sempre a gente. Até para comida, hein, gente? é o bom senso. Existem suplementações que são desnecessárias. Um jovem de 20 anos que tem um trato digestivo, que tem aquela larica da juventude, porque o povo que come bastante é jovem, né? Vai suplementar? Para que come? Agora, quando a gente vai pegando os extremos, uma pessoa que esteja adoecida, em convalescência, que acontece a diminuição natural desse apetite. Agora, né, após peste chinesa, eu nem sei se pode falar o nome da live, aí vou ter da conspiração. Mas após peste chinesa, que a gente tem visto muito casos de sarcopenia. Então, você tem que entender que isso daí é uma suplementação que é um tratamento. Não, eu sempre assim, o idoso pode tomar whey, né? Que as pessoas acham que é bomba. Não é bomba, tá? Whey é proteína hidrolisada, porque às vezes as pessoas acham que como quem toma é maromba, eles acham assim que não, deve ter bomba naquele negócio, eu vou tomar whey e vou inchar. É justamente o contrário. O bombado não precisaria tomar whey e o idoso é quem mais deveria tomar whey. Assim. A gente tem vários estudos demonstrando que a adição de whey para idoso ajudou em um monte de coisa. E eu sempre falo, não é porque o whey é milagroso, é porque deram mais proteína para essa pessoa. E o whey é a forma mais fácil de fazer isso, né? Então, até às vezes a pessoa pergunta, ah, mas quanto de whey eu posso tomar, então? Assim, é Felipe, sempre mais importante... pode falar. termina, eu ia te falar um negócio. Não, eu sempre falo assim, é mais importante se preocupar na quantidade total de proteína do que quanto de whey você vai tomar. Porque comer pouca proteína é o pior cenário possível. Esse você nem devia cogitar. Se tiver que tomar um monte de whey para não comer pouca proteína, é melhor, sabe? Pouca proteína é sempre o pior cenário. Tava, conheci uma pessoa que ela estava fazendo tratamento oncológico, né? Estava fazendo tratamento oncológico e tal, e eu dei a orientação de tomar whey, né? Porque ela não estava batendo a meta e tal, não sei o que, de proteína, e a gente entrou com a suplementação de colágeno, suplementação do whey. E aí a nutricionista que era expert em câncer, que o whey é bom, né? Whey é bomba. Não, Deus me livre de você tomar whey. Aí passou no trem. Aí eu peguei por curiosidade, abri assim a tabela nutricional e falei assim, mas vem cá, a sua nutricionista sabe o que tem no Nutrem? Porque o Nutrem tem maltodextrina e leite.
Entende isso? Que no trem é leite e maltodextrina. Aí não pode tomar whey, porque o whey é bomba, mas pode tomar no trem. Que é Que tem um açúcar. monte de carboidrato. É, realmente essa coisa do whey é muito grande, o desconhecimento. Tem gente que, mas se eu tomar whey vou engordar. Gente, assim, tem muito estudo que mostra que a pessoa que começou a tomar whey ajudou a emagrecer, porque ela comeu mais proteína e tal. Então, assim, é muito mito realmente, e nisso quem se prejudica é o pessoal que continua comendo pouca proteína. E aí acontece tudo isso que a gente falou, e, e aí a vida é difícil, né? Então, o que você comentou ali, só para fazer um resuminho, enzimas digestivas é melhor você ver com um profissional, não é uma coisa que você deva fazer por conta própria, né? E por conta própria, é melhor você usar o limão, o abacaxi. Você pode usar limão, abacaxi, vinagre, você pode usar. Existem formulações que são dosagens muito baixas de enzimas que você compra no mercado. Ai, se eu não me engano, a Nutrifor, Vitafor, né? Vitafor tem, a Essential também tem. Existem várias suplementações já de enzimas no mercado em que a dose é menor. O problema é quando a gente começa a entrar em dose terapêutica, que aí eu não recomendo ninguém. Eu já vi, porque isso aí é até um problema nosso, assim, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo orientação de tomar cloridrato de betaína, que é a suplementação ácida, em doses altíssimas que nem eu, no meu consultório, eu costumo fazer no dia a dia. Não, você toma 300. Se você não sentir ardor no estômago, você toma mais 300. Se você não sentir ardor, você toma mais 300. Aí a pessoa está fazendo 1 grama de cloridrato de betaína, não sente o tal do ardor e evolui com úlcera. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter bom senso na hora de orientar, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Se a pessoa já tem Sim. erosão gástrica, porque normalmente essas pessoas que têm hipocloridria de longa data, elas têm uma baixa capacidade de defesa do estômago, porque o estômago nunca precisou se defender do ácido. Aí você vai começar a atacar ácido lá dentro, você pode fazer gastrites erosivas, úlceras, entendeu? Então, assim, com relação e a suplementação de ácido, eu sempre tenho muito receio nesse sentido, porque pode dar complicação real, né? Agora, o uso de enzimas, a gente tem algumas enzimas que são bem baixas, as dosagens bem baixas, e que pode ser usado principalmente no idoso para poder facilitar a digestão, tá? Agora, a Tá. outra coisa, assim, também, dependendo do grau de catabolismo desse idoso, ou por exemplo, uma pessoa que teve Covid, pós-Covid, que teve muita sarcopenia, às vezes a gente precisa entrar com uma suplementação de aminoácidos, que é mais quebrado ainda do que a proteína hidrolisada. Sim. Então, você também pode entrar, por exemplo, com a suplementação de aminoácido. Esse aí tem um famoso, né, hoje em dia que é o Aminu, vejo bastante. Eu tomo, às vezes, né, o gosto daquele negócio. Jesus. Mas eu sempre só deixo o adendo que às vezes a pessoa, por causa, lê o site lá e, então é melhor tomar isso do que tomar um whey ou comer uma proteína, e ele acaba sendo às vezes mais caro. Não, é uma, vamos dizer, uma opção para quem está com mais dificuldade ainda, né? Mas não diria que é melhor ir direto para o aminu, é melhor você consumir seu whey, sua carne, até porque eles não nem consideram que é uma comida, né? Porque o whey, apesar de tudo, é uma comida, vamos dizer assim, é proteína em pó para você comer. Então, até alguém comentou aqui, descobri que estou grávida e fiquei com essa dúvida sobre o whey. Já foi esclarecido. Eu fiz uma live semana passada com uma obstetra e ela me disse mais ou menos a mesma coisa. Eu prefiro que a grávida consuma whey do que pouca proteína, porque proteína é muito importante para a grávida. Então, veio uma pergunta aqui. Cheguei tarde.
uso alimentos ácidos como abacaxi e limão na comida seria indicado para facilitar a digestão de quem apresenta essa dificuldade? Exatamente, é o que você falou agora há pouco, né? A É, de suplemento de proteína dá muita saciedade? Sim, pode dar muita saciedade. Agora, entre um suplemento de proteína, um whey e um bife, com certeza o whey vai dar menos saciedade do que um bife, sim, porque ele vai com sair certeza. rápido do estômago. Agora, só me preocupa um pouco essa questão de crianças que não batem meta proteica, porque assim, se a gente pensar 1 grama por quilo de peso para uma criança, é Muito, pouca coisa. É um bife e já bateu fácil. exatamente. Então, se a criança não está batendo meta proteica, é um indicativo, apesar de eu não conhecer, que a alimentação dela deve ser muito ruim. Então, eu tentaria olhar a alimentação no total, porque, sei lá, a criança não está conseguindo chegar a 60 gramas de proteína no dia, que às vezes é já 2 gramas por quilo de peso. E isso é um sinal que a alimentação está muito ruim, sabe? Mas eu sempre falo dessa questão do whey para criança assim, ela toma Nescau, Toddy? Toma. Bom, então pode trocar por whey, porque vai ser muito melhor, assim. Só de estar tirando isso, Com certeza. O, é... eu compro muito aqui em casa, às vezes, sabe, aquele piracanjuba whey, que aqui é a terra da piracanjuba, né? Não sei se tem aí. É a piracanjuba. tem. Não, aquele treco é mais gostoso do que todinho, né? Tipo, e todinho aquele treco, é melhor colocar aquele treco do que todinho, né? Com certeza, com certeza. Porque às vezes a pessoa tem medo de uma coisa que tem proteína e tá dando algo 1000 vezes pior. E aí não faz sentido ter medo. É recomendado ao idoso que tem problema nos rins reduzir a ingestão de proteína. Sobre isso, uma coisa que eu acho muito bacana de falar é o seguinte: geralmente, quem tem problema no rim é porque a vida inteira teve uma alimentação ruim, na maioria dos casos, e era uma alimentação pobre em proteína. Então, no caso prático, quando você pega aquela pessoa, sei lá, diabética que perdeu o rim, ela sempre comeu pouca proteína. Então, até o suposto limite de proteína que esse idoso deveria ter, porque realmente, depois que seu rim está muito danificado, talvez você tenha um certo limite de proteína. Mas geralmente a pessoa nem chega nesse limite. Exato, tem problema no rim. É muito genérico isso, tá, Maria? É, Vários graus de problemas e dificuldades renais e apenas nos últimos casos é que é necessária a retirada. isso. Agora, se você tem problema renal, né, gata, você vai levar o idoso e um nefrologista, como, por exemplo, o José Neto, ou, gente, me deu um branco agora, o do meu conterrâneo lá do Maranhão. Dr. Flávio Barros. Que vergonha! Porque eu esqueci o nome, gente, que vergonha, passando vergonha em público. Não, é porque assim, Eu sou uma coisa, a maioria dos nefrologistas não é muito atualizado nesse assunto, porque o suposto limite, mesmo para quem tem um rim mais danificado, já é até risível, porque falam até 1,3 de grama de proteína. Gente, quase ninguém come isso. As pessoas comem muito menos do que isso. Então, você vai pegar um obeso e falar, olha, não pode passar de 1,3. Poxa, o cara come 0,8 no máximo, sabe? Então, realmente é muito raro ter que falar para um cara, olha, você vai ter que diminuir a proteína, né? Então, deixa eu ver aqui. Adolescente vegetariana com anorexia. Algum alimento poderia ajudar mais? Toma psiquiatra. whey para complementar. Olha só, gata, é sério. A gente tem que parar de achar que distúrbio alimentar é mimimi. Anorexia mata. Então tem que estar fazendo acompanhamento psiquiátrico pesado, com psicoterapia pesada, porque a anorexia mata. Distúrbio alimentar é uma carga muito pesada. Então, assim, antes de tudo, ela precisa ir no psiquiatra e precisa estar levando a sério o tratamento, levando a sério a psicoterapia antes de qualquer coisa. Então, mais do que ficar procurando dica na internet, você precisa levar a sério esse tratamento. Com nutricionista, com prescrição bem pesada de nutricionista,
que acompanhe e que tenha qualificação em questão de distúrbios alimentares. Porque eles entram em pânico. Entra em pânico quando começa a comer. Então tem que ser equipe multidisciplinar, porque quando a pessoa que tem anorexia começa a ganhar peso, ela vai entrar em pânico. E aí vai ficar com aversão mais ainda à comida. Então vai ser o terapeuta ocupacional para poder reabilitar, principalmente se tiver episódio de anorexia e bulimia junto. O psicólogo tem que estar junto, você tem que estar acompanhando junto, a terapia tem que estar bem pesada e com um nutricionista que entenda de distúrbios alimentares. Não é fácil, não é algo fácil e o tratamento tem que ser com equipe multidisciplinar, tá? Tem que ser com equipe multidisciplinar. Existem várias suplementações, acho que nos stories hoje, Felipe colocou até um exemplo de umas sopas que são mais proteicas. Sim. Que pode ser, por exemplo, excelente nesses casos, porque elas começam a aceitar um pouco melhor, por exemplo, sopa, porque sopa não engorda, né? Porque tem uma questão envolvida e psicológica muito intensa. Não, é uma barra e a anorexia mata. Às vezes tem que fazer suplementação venosa, porque não é só a deficiência de verdadeira... É complicado, Não tem indicação de acompanhamento com o nutrólogo? Ué, claro que tem. Não entendi. Eu postei sim uma sopa proteica lá e outras que dizem que são proteicas que não são, mas só para ela falou da albumina, a albumina é clara de ovo em pó. Então, sim, é outro suplemento proteico que dá para usar, a albumina tão bom quanto o whey e tal, dá para usar tranquilo. Veio uma pergunta aqui que você adora, dizem que consumir muita carne vermelha faz mal. O que você acha? Adoro. Sabe que eu fico rindo, falando assim, que acho que a nossa vida ia ser mais fácil se a gente começasse a vender salada, né, Felipe? Eu acho que é mais fácil. Porque é matar um leão por dia para provar que carne vermelha não faz mal. Quando, na verdade, as pessoas que alegam que carne vermelha faz mal é que deveriam provar que carne vermelha faz mal. Porque até hoje não existe nenhum estudo de qualidade mostrando a carne vermelha. Engraçado quando a gente pega, assim, por exemplo, as casuísticas dos estudos associando carne a câncer, né? Você vai lá nos métodos dos estudos. Foi o inquérito alimentar, né? Ele perguntou, você comeu carne? A pessoa, nesses 5 últimos anos, quanto de carne você comeu? É ridículo a metodologia de inquérito alimentar, né? Aí a outra opção é tipo assim, não, beleza, então você come carne? Ah, como? O que você come? Nuggets, salsicha. Eles não levam McDonald's. o tipo de carne em que a pessoa está comendo. Então, isso daí é uma coisa muito, muito, muito complicada, porque a metodologia, você, carne causa câncer. Aí você vai ler lá, a carne era processada, não era carne que eles usaram. Não, com certeza. E só para complementar, que às vezes é uma coisa tão irracional relacionada à cor da carne, né? Porque a carne vermelha é muito gordurosa. Assim, existe carne vermelha magra, existe carne branca gorda também, sabe? Não tem sentido a pessoa, supondo que o problema seja a gordura da carne, ela pode comer sobrecoxa de frango, que é gorda, mas você não pode comer patinho, porque é vermelho. É uma coisa sem sentido nenhum, assim. Então, realmente, é muito mais perigoso do que qualquer coisa relacionada a isso é a pessoa consumir pouca proteína. Como a gente falou, as consequências são diversas. Só falando assim, existem existem artigos, por exemplo, falando que peixe faz bem pro coração, né? Peixe faz bem pro coração. Dieta mediterrânea faz bem pro coração, não é isso? Dieta mediterrânea não evita infarto? Né? Não é esse o senso comum? Peixe faz bem pro coração.
E aí existe artigo mostrando que o temal, né, que é o óxido de trimetilamina, ele está associado a aumento de risco cardíaco. Então, o temal presente, liberado na descarboxilização proteica da carne, da proteína da carne, está associado a aumento de risco cardíaco. Tá. E o temal que vem do peixe? Tipo, Pois é. esse é o quê? É a mesma molécula, é a mesma proteína sendo descarboxilizada pela microbiota intestinal, a mesma molécula. Só que se ela vem do peixe, ela faz bem, e se ela vem da carne, ela faz mal? Tipo, Realmente. E assim, essa visão assim de muito um alimento é o grande causador de todos os males, assim, não faz sentido, né? Assim, além da carne, que mais a pessoa come? Porque a pessoa pode comer carne e ter uma alimentação péssima. E pode não comer carne vermelha e comer ovo, peixe, frango, vegetais, frutas. Então, assim, essa visão muito num alimento só acaba não levando muito a lugar nenhum. Bom, já deu aqui tempo na nossa live e eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu programa, se ainda está aberto, que você estava falando bastante semana passada. Conta um pouquinho pra gente. sim, a gente tá, né? Essa semana aí, tô com o Tudo é Intestino, né? O programa para recuperação de saúde intestinal, né? Eu acredito, lá vem a louca falar que tudo é intestino. Adoro. Porque, inclusive, esse nome, Tudo Intestino, veio porque uma seguidora, ela virou para mim e falou assim, tá louco, Ana? Tudo é intestino? Tipo, aí eu comecei a falei, pô, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, não, mas tudo é intestino, né? O intestino é a sede da nossa imunidade, o intestino é a sede aí de diversas produções hormonais, o intestino é onde a gente absorve essa parte do nosso nutriente. E a gente vê hoje que nós mulheres, até 30% de nós temos a saúde impactada por conta de problemas digestivos, principalmente de síndrome do intestino irritável. É uma porcentagem de gente muito alta. Isso daí impacta diretamente não só a nossa saúde, né, quanto a nossa qualidade de vida. É como a gente começou a falar, né, Felipe, você vai ser tão saudável quanto, né? Você vai ter uma velhice tão saudável quanto você tem massa muscular e quanto você tem uma microbiota saudável. Então, o Tudo Intestino, ele vem aí para ter esse acompanhamento comigo. São 8 semanas de acompanhamento, com 4 encontros ao vivo, grupo de acompanhamento no WhatsApp, fora o curso, né? Que são dezenas de horas de aula para poder recuperar a saúde intestinal. E eu queria só deixar um recado aqui, que, na verdade, gente, quando a gente está falando disso de proteína na terceira idade, de melhora de qualidade de vida, a gente tem que entender que não é que a gente vai virar um Highlander, né, eterno, né? A gente não vai morrer nunca mais, não é isso, né? O único destino certo do homem é a morte. E a gente tem que estar ciente disso. A gente, todos os dias, a gente tem que contemplar a nossa morte. No sentido de que a finitude a nossa finitude é a única coisa certa que a gente tem nessa vida. A gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente não sabe o que vai ser da gente, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre nada na nossa vida. Mas uma coisa a gente tem controle, que é ser encontrado fazendo aquilo que é o nosso dever de Estado. E para você ser encontrado fazendo aquilo que é o seu dever de Estado, você tem que estar em boas condições. Então é por isso que a gente, né, bate tanto aqui. Que a gente quer estar na melhor condição até o dia em que a gente partir dessa terra. Né? Até o dia que formos de volta ao Criador, eu quero estar ativa e
e servindo de alguma forma a minha família, a comunidade. Toda vida importa e toda qualidade de vida é importante para a gente estar cumprindo isso. Então não é que a gente quer Não, Highlander, não, né? A gente não quer criar Highlander, não. não. É porque, assim, nos últimos anos a gente passou a pensar muito em tempo de vida e um pouco menos em qualidade de vida, né? Então tem gente que às vezes está vivendo mais 15 anos do que viveria antigamente, mas são 15 anos muito mal vividos, né? Muito sofrimento, muita internação, depende de todo mundo. E às vezes, se ela vivesse 10 anos, 5 anos a menos, mas vivendo bem, a pessoa aproveitaria mais. Não que ter bons hábitos vai encurtar a sua vida, pelo contrário, mas se você ainda tiver bons hábitos e usar a tecnologia, melhor ainda, né? E ultimamente, apesar de ter essas facilidades, a gente está chegando em piores condições para usufruir dessas coisas, né? E não precisa ser assim. Então, principalmente para quem ouve essa live, é meu seguidor e tenta comer mais proteína e sofre um pouco com a digestão, o curso da Ana Marta acho que é uma ótima ideia, né? Eu sempre prego autonomia para você aprender a fazer suas escolhas. E também, às vezes, você só chegar no médico e jogar tudo na mão dele, acaba não resolvendo para você também. Então você entra lá, aprende do assunto, fica até mais fácil de você ir no médico, você sabe, esse médico falou umas coisas estranhas, deixa eu ver outro, ou eu sei mais ou menos o que eu tenho, vou conversar com ele. Então, eu acho que vale muito a pena você também desenvolver a autonomia na questão do seu intestino também, entender o que está acontecendo, eu acho que vale muito a pena. E eu também estou com um curso aberto que chama Imersão Massa Magra, justamente para quem quer melhorar a questão da massa magra, porque é uma coisa que ficou muito para escanteio, as pessoas só querem emagrecer e tentam emagrecer comendo pouco, e nisso a pessoa perde um monte de músculo e fica feliz porque perdeu 20 quilos, metade foi músculo. Aí chega lá, cheguei nos 60 quilos. Nossa, meu corpo tá horrível, tô me sentindo mal, caiu um monte de cabelo. Então, não é uma coisa para você só se preocupar depois que emagrecer. O ideal é você se preocupar em qualquer momento, pensando na sua questão da massa magra. Então, eu tenho essa imersão massa magra que mostra que ganhar músculo não é só coisa de bombado de academia e tudo. Então, dá uma olhadinha ali também, se você ficou interessado em ganhar massa magra. E é isso, vai ficar salva a live, eu já tenho outras lives com a Ana Marta, a gente está sempre fazendo live junto, ela vai mandar umas aulas lá para o meu curso para a escola de emagrecimento, e eu prometi fazer um negócio de rótulos, né, para o seu curso lá, e vou conversar depois melhor com você como a gente vai fazer isso. Então, quer dar uma mensagem final? Não, só isso, gatas, é o seguinte, massa magra não é coisa de paniquete, é coisa de mãe, tá? Porque às vezes a gente tem preconceito de ir pra academia porque acha que lá são novinhas, né? Pessoas que não fazem nada na vida. Mas, gente, Isso. massa magra é para qualquer pessoa que queira ter autonomia, queira ter saúde e queira ter funcionalidade do corpo. Porque o corpo precisa ser funcional e para funcionar ele precisa ter os movimentos preservados. Então, Sim. E até, massa magra é para você. até isso. É uma coisa que eu até mudei um pouco de opinião, que antes eu era muito assim, não, musculação é a melhor coisa, tem que fazer. Só que eu tive uma aluna que ela diminuiu muito a flacidez dela, ela ganhou músculo fazendo pilates e hidroginástica. É o que ela gosta e ela tem problema de coluna, não pode fazer muita coisa da musculação, mas pilates e hidroginástica é o que ela ia. Ela vai toda semana, 3 vezes em um, 2 vezes no outro. Chegou lá e falou, eu quero treinar força no pilates, quero treinar força na hidroginástica. Então, qualquer coisa que você fizer, que você esteja treinando força, contanto que você esteja fazendo, já ajuda, sabe? Eu odeio musculação, então não tem jeito. Não, vai então no Pilates e chega lá e fala, eu quero treinar mais a força no Pilates. Então, assim, fazer força, eu até dei o exemplo outro dia, olha, pedreiro não vai na academia é forte, porque ele faz força. Então, assim, fazer força é o que faz ter músculo. Ir na academia é a forma mais direta de você fazer força. Mas hoje em dia tem tanta maneira de você fazer força que procura alguma coisa que você consiga botar aí na sua vida, fazer
4 vezes por semana, nossa, ótimo. Então, até para isso, hoje a gente tem mais alternativas. Sempre tem um jeito, né? Então, deixar essa mensagem. E é isso. Eu e a Ana também vamos continuar tentando ganhar músculo, né? E vamos melhorar nesse aspecto sempre. Então, boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais.